Meu nome é Ana Flávia Granville Garcia, sou mestre em clínicas odontológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em odontopediatria pela Universidade de Pernambuco e professora associada de clínica infantil da Universidade Estadual da Paraíba. Atuo também no programa de pós-graduação em odontologia desta mesma faculdade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e ter a oportunidade de ajudar, né? Agradecer a Colgate pelo convite, parabenizar por esses anos todos investindo na prevenção, parabenizar por essa união de projetos com a Turma do Bem, né? Que é uma união de projetos muito bonitos e de sucesso, né? Eu vou compartilhar a minha tela para começarmos a nossa aula. Então, eu escolhi para falar para vocês um tema denominado Entendendo a Família no Consultório Odontopediátrico, que eu considero esse tema muito oportuno e reflexivo. Por quê? Porque nós temos uma odontologia de ponta, temos acesso aos melhores materiais restauradores, mas o que acontece? A cárie dentária continua sendo a doença mais prevalente do ser humano. Nós sabemos sobre os fatores etiológicos, nós sabemos sobre fatores associados, mas a prevenção ainda continua um assunto delicado. Nós estamos falhando. Em que é que nós precisamos avançar? Então, para entender isso, nós precisamos entender um pouco sobre o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde. A saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Vejam bem, não apenas a ausência da doença. Então, o indivíduo ele pode estar doente e se sentir saudável, ao mesmo tempo que ele pode estar saudável e se sentir doente. Então, nós passamos 5 anos em uma faculdade de odontologia, investindo em medidas tecnicistas, em medidas normativas no tratamento da doença cárie, e nós estamos, como falei, falhando, né? E o que é que isso nos vem a refletir? Nós precisamos levar em conta esse conceito da Organização Mundial da Saúde, levar em consideração que o indivíduo não é apenas uma boca, ele tem uma história por trás. Nós devemos pensar em uma odontologia holística. E o que é isso? É uma odontologia que trata o paciente como um todo. E só assim a gente vai conseguir avançar no tratamento da doença. Pensando nisso, vamos trazer para a odontopediatria esse conceito e essas concepções. A primeira visita da criança é um ponto muito importante, porque é nessa primeira visita que nós vamos conhecer o perfil da criança, o perfil da família daquela criança, entender aquela família, ver se a nossa semente vai ser jogada em terreno árido ou em terreno frutífero, né? Que se nós vamos conseguir êxito no tratamento daquela criança. Então, essa é uma visita importante e essencial para os cuidados de saúde geral da criança, porque a gente vai conseguir entender como nós vamos adotar nossas condutas clínicas. Bom, nesse sentido, quanto mais precoce ocorrer a primeira visita, menor a necessidade futura. E isso, professor Luiz Walter, nosso querido professor Luiz Walter, já tinha falado na década de 90, em que ele criou as DBs clínicas, com filosofia de atendimento cada vez mais precoce e com um programa de sucesso.
O nosso problema é que esses programas não estão espalhados em todo o Brasil de forma igual. E nós temos uma triste realidade, em que 86% de nossas crianças com idade inferior a 5 anos, elas nunca foram ao dentista. E 14,7% das crianças de 12 anos também nunca foram ao dentista. É um percentual muito alto. E esse percentual aumenta à medida que você analisa regiões mais pobres. E isso contribui certamente para o aumento da experiência de cárie. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer? Podemos entender como é que acontece esse processo. Então, o que ocasiona essa ausência da busca ao dentista? Então, as pesquisas mostram que são fatores sociodemográficos, em especial a educação materna. A educação materna vai ser muito importante para que ela saiba tomar atitudes preventivas e levar a criança, saber da necessidade de levar a criança ao dentista. Um outro ponto que é bastante importante é a baixa valorização da saúde bucal nesta fase. Então, as pessoas não valorizam o dente decíduo, acham que é uma dentição provisória e não tem função, e estão equivocados. Nós temos funções muito importantes na dentição decídua, né? E a ausência de políticas públicas direcionadas. Por muito e muito tempo, nós não tivemos uma política pública direcionada a crianças de menor idade. Só em crianças a partir de 6 anos, porque é quando erupciona o molar permanente. E há um equívoco sério nisso, né? Porque deixamos muitas crianças com cáries não tratadas, lesões de cárie não tratadas em idades inferiores a 6 anos. Dificuldade de acesso, em especial em pessoas de menor renda, né? E muitas vezes nós não temos especialistas na área distribuídos em todos os serviços. Isso faz com que, de fato, a criança tenha dificuldade de achar ajuda, de achar tratamento. Um outro ponto importante, quando essa mãe vai ao consultório nos procurar, quando essa mãe vai ao serviço nos procurar, ela foi porque ela percebeu que a saúde oral da criança estava ruim, né? Ela percebeu que a criança tinha dor. Então, essa mãe, ela vem repleta de culpa. Então, esta figura eu encontrei no Instagram e reflete nitidamente o que as pesquisas dizem, a culpa que a mãe tem quando leva a criança no consultório, pelo avanço da doença, né? Ela tem culpa por o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer. E nesse momento, é importante que tenha-se consciência. A gente não pode aumentar a culpa e responsabilidade e responsabilizar essa mãe. A gente precisa entender essa família, porque quando a gente entende essa família, entramos em conexão e essa família, essa mãe, vai conseguir aderir ao tratamento e essa criança vai fazer um tratamento correto. Outro aspecto importante, que é uma triste realidade, com essa pandemia que a gente está vivendo, um estudo recente mostrou que houve uma grande redução do atendimento à criança, né? No início e no pico, né? E essa redução vai se refletir mais adiante com o aumento da prevalência da doença cárie. Além de todos os aspectos negativos que essa pandemia trouxe de efeitos psicológicos para a família, nós vamos ter também o aumento da experiência de cárie. E nós, profissionais, temos que estar atentos a isso. Então, não é culpar, é entender
é ajudar essa família, porque aí nós vamos conseguir, de fato, uma adesão ao tratamento através da conexão com a família. Então, é o que eu falei antes. As medidas objetivas que nós tomamos ao longo de toda a nossa faculdade e muitas vezes durante nossa vida clínica, aquelas medidas baseadas no espelho, sonda, pinça, curetas e brocas, não estão controlando a doença, estão fracassando. Então, ela precisa ser adicionada de medidas subjetivas, medidas holísticas, que, como eu falei no início, que são aquelas medidas que veem o indivíduo como um todo, levam em consideração o meio que ele vive, a história daquele indivíduo, a compreensão, a empatia. Então, juntos, a medida objetiva com a subjetiva, sim, vai ajudar no tratamento e ajudar a diminuir a redução da prevalência da doença cárie. E que medidas subjetivas seriam essas? Qualidade de vida relacionada à saúde bucal, né? O que é que incomoda aquele indivíduo? O que é que incomoda a sua qualidade de vida? Qual a condição bucal que incomoda? Qual a prioridade dele? O senso de coerência, como o indivíduo responde a situações de estresse. Locus de controle, a quem o indivíduo responsabiliza por sua saúde. A estrutura familiar, que nesse momento é muito importante, a criança é muito dependente da família, então a família precisa também ser analisada, né? E o alfabetismo. Será que nos comunicamos bem com nossos pacientes? Então, o primeiro desses que a gente falar é qualidade de vida relacionada à saúde bucal. O conceito de qualidade de vida vem sendo trabalhado há muitos e muitos anos, né? Que é a concepção que o indivíduo tem diante do seu meio, dos valores sociais e culturais. Ou seja, o que é importante para aquele indivíduo? E esse conceito foi trazido para a saúde bucal, sendo chamado de qualidade de vida relacionada à saúde bucal, o que é muito importante no entendimento da família. Então, veja bem, qualidade de vida está muito bem refletida nesse quadrinho aqui, em que uma criança tem tudo, mas está insatisfeita. E às vezes a criança tem tão pouco e é feliz. Então, é um conceito subjetivo, não é uma receita de bolo. Então, cada paciente tem sua prioridade, né? Então, nós aprendemos na faculdade a fazermos planos de tratamento engessados, darmos preferência a determinadas situações. Mas por que não levar em consideração a necessidade, aquilo que está incomodando o indivíduo inicialmente? Porque se nós fizermos isso, nós entramos em conexão com esse paciente, né? Nós conseguimos adesão desse paciente, nós compreendemos esse paciente. E ele tem retorno, né? Então, a qualidade de vida em relação à saúde bucal é muito importante para a gente ver a priorização do atendimento, né? Além disso, é importante que a gente estude a qualidade de vida para ver se o indivíduo está satisfeito com aquele tratamento que nós proporcionamos a ele. Então, os agravos bucais, eles podem ter impactos funcionais, né? Que a criança deixa de comer, deixa de falar por causa de problemas bucais, isso pode atingir muito essa criança. Agravos sociais, a criança pode deixar de sair, né, se socializar por causa de problemas bucais. Econômicos, isso é um problema que pode dar impacto na qualidade de vida dessa família, porque muitas vezes a família só procura quando já há lesões de cárie avançada. E isso custa dinheiro muitas vezes. Às vezes ela não consegue atendimento no setor público, tem que ir ao setor privado, né? E psicológicos. A criança sofre bullying, muitas vezes por causa de problemas bucais. E isso tudo gera impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. E isso deve ser levado em consideração quando nós fazemos nossa anamnese. Procurar saber o que é a prioridade
daquele indivíduo, daquela criança. Então, muitas vezes a criança já chega para nós nessa situação, uma situação da lesão já instalada, muitas vezes em estágio mais avançado, né? Com dor, né? E muitas vezes vem com traumas de maior magnitude ou a falta do elemento dentário pela dor que às vezes provoca a criança. E é assim que eles nos procuram a primeira vez, né? Muitas vezes. E ao ver impacto na qualidade de vida, a gente tem que ver que muitas vezes o pré-escolar, essa pré-concepção que crianças não se preocupam com a estética, está completamente equivocada. Os estudos já mostram que crianças que têm a estética comprometida, elas deixam de sorrir, né? Deixam de se socializar. Então, às vezes a gente pensa, não, vamos remover esses restos radiculares, que a criança não se preocupa com estética. Lê do engano. Criança se preocupa, sim. E no momento que a gente entende isso e faz uma reabilitação funcional anterior, a criança volta a sorrir. E com essa compreensão, muitas vezes os pais voltam, têm adesão maior ao tratamento. Então, os estudos já mostram que mordida aberta anterior e ovejete causam, sim, impacto na qualidade de vida de crianças. E crianças de 5 anos já sabem dizer isso. Então, por que postergar esse tratamento para depois? Por que nós não priorizamos também esse tratamento, assim como cárie severa e traumatismos dentários? A gente tem que começar a perceber que a criança também tem prioridade. A criança sofre com os problemas bucais. E um pai irresponsável, informado de que a criança também sofre problemas funcionais, problemas estéticos, problemas psicológicos, ele sente isso, né? E ele também vai se sentir compreendido com a atenção que é lhe dada. E ele vai ter maior adesão ao tratamento. E, além disso, e mais importante, ele torna-se multiplicador daquela informação a outros grupos de pais que podem vir a procurar o tratamento antes que esse ocorra. Porque estudos já mostram que quanto maior o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, maior a probabilidade de se procurar dentista precocemente. E essa realidade precisa ser mudada, né? Quando nós entramos em conexão com outros pais que foram ao atendimento. Então, o conhecimento dos aspectos que afetam a qualidade de vida orienta o direcionamento do tratamento, né? Quantas vezes a mãe chega e diz, por favor, doutora, será que pode priorizar os dentes anteriores? Aí nós pensamos, se nós fizermos isso, ela não vai voltar. Mas muitas vezes ela faz isso porque, às vezes, tem uma festa familiar, ela quer mostrar para a família o sorriso bonito daquela criança, ou então a formatura do ABC, ela vai se sentir compreendida e ela vai voltar ao tratamento, sim, né? Isso melhora a comunicação com os pais, bem como com o paciente se torna feliz e aumenta a adesão ao tratamento. Um outro assunto que deve ser observado também nas primeiras consultas em odontopediatria é o locus de controle. Esse é um assunto que vem sendo estudado em outras áreas e vem trazido para a odontopediatria ao longo das 2 últimas décadas, mais fortemente, né? E o que é isso? O locus, ele surgiu na década de 60, a partir da teoria do aprendizado social e vem trazido para a área de saúde, né? Mais para a medicina e depois para a odontopediatria, e vocês vão ver o porquê que é importante se estudar locus de controle. Então, locus quer dizer localização. Locus de controle quer dizer quem ou o que controla os eventos da minha vida? Será que eu controlo ou sempre são os outros? É aquela pessoa, né? Tem sempre aquela pessoa que vai dizer assim,
Mas não é culpa minha, é culpa de fulaninho, é culpa de cicraninho. Ela nunca assume a responsabilidade de si, né? E existe aquela pessoa, não, eu sou responsável. Então, o locus de controle interno é aquela pessoa que diz, sim, eu sou responsável pelos eventos que ocorrem na minha vida. Então, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que tem mais cuidado com a saúde. É aquele pai que vai cuidar mais da saúde do filho, né? E o locus de controle externo é aqueles que acreditam fortemente e que aquilo que é na vida deles é controlado por outros fatores, como a sorte, o destino, o acaso, outras pessoas, que os eventos que ocorrem na vida dele, né, sempre ocorrem por causa de outros aspectos e não ele. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que se vitimizam, são aquelas pessoas que não têm atitudes positivas em relação à saúde. Então, provavelmente vocês, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem algumas frases típicas do nosso consultório, né? É possível não ter cárie, é impossível não ter cárie uma vez na vida. Isso é uma vitimização, né? É uma explicação, é impossível, e a gente sabe que é possível não ter cárie. Minha família tem dente fraco mesmo, por isso meu filho tem muita cárie. E isso é uma inverdade, né? A avó desse menino dá muito doce a ele, então já transfere a pouca saúde bucal do seu filho para a avó. Não tem jeito, eu tive cárie e meu filho vai ter também. Que isso também é uma inverdade, né? O dentista do posto é muito chato, por isso meu filho acaba ficando com dor de dente. Então não leva para o dentista porque o dentista é chato. Então transfere a responsabilidade para o dentista. E outra frase que é muito comum e que se usa muito por esse tipo de pessoa é a culpa do antibiótico. Meu filho tem muitas lesões de cárie por causa do antibiótico. Ele toma muito antibiótico. A gente sabe que não é um antibiótico, né? É a falta de higiene bucal de quando se dá um antibiótico. O antibiótico é doce, para que a criança se torne palatável para a criança. Mas a falta de higienização da boca da criança é que vai causar cárie dentária. Então, alguns estudos foram realizados na década de 80, né, e na 90. Então, o predomínio do controle externo, aquela mãe que transfere o resultado, a sua responsabilidade para outros, tem filhos com maior risco de desenvolver cárie dentária. Né? E isso é importante entender no consultório. Adolescentes que têm um locus de controle interno têm maior responsabilidade, né? Sou eu responsável, né? Ele realiza melhor sua higiene bucal. Né? Muitas vezes ele alerta para a necessidade de ir ao dentista, de consultas preventivas, né? Ele tem melhor hábito de higiene bucal e menor prevalência de cárie. Pais que têm maior locus de controle interno, ou seja, aqueles pais que trazem a responsabilidade para si, eles utilizam com frequência os serviços preventivos de saúde. E isso é importantíssimo você entender na família, no consultório, para saber que conduta clínica você vai ter com a família. Então, se nós se encontrarmos, observarmos em nossa anamnese que a família tem um locus de controle interno, ou seja, ela toma a responsabilidade para si, a gente vai esperar que aquela família ela possa responder bem ao tratamento, ela venha nas consultas de manutenção. No locus de controle externo, não. Né? Então, a gente precisa, sabendo disso, né, que a gente vai saber na anamnese, na primeira consulta, que a gente precisa conversar com a mãe, que ela também tem responsabilidade na saúde bucal do seu filho, e como ela deve proceder. E sempre com muita empatia, nunca julgando, nunca responsabilizando, porque nós precisamos de conexão com os pais. Senso de coerência
é outro assunto estudado, né? Veio estudado desde a década de 60, quando um estudioso ele relatou que alguns indivíduos, eles têm mais sequelas psicológicas do que outros passando pelo mesmo evento, né? E surgiu, então, a teoria salutogênica, né? Um nome bem bonito, tá? Teoria salutogênica, que nada mais é do que a capacidade do indivíduo de adaptar-se a situações estressantes. E eu vou dar um exemplo bem prático disso, né? Quando os indivíduos eles são menos estressados, eles cuidam mais de si. Observem esse desenho. Existe água na metade do copo. Alguns indivíduos vão dizer é um copo meio vazio. Outros indivíduos vão dizer é um copo meio cheio. Essa é uma figura que eu também tirei do Instagram. E vejam como isso transparece. O copo meio cheio faz. A atitude muda tudo. Até um coração aparece. Então é isso. Pessoas que têm um senso de coerência forte, elas veem um copo meio cheio. Elas são mais positivas. Então, elas cuidam mais de sua saúde. Então, é importante que nós conheçamos o perfil dessa família em relação a senso de coerência, porque se elas são aquela família com um perfil de ver um copo meio vazio, ela tem um senso de coerência fraco. Então, é aquela família que não tem muitos cuidados em relação à saúde e, consequentemente, não vai ter cuidados com seu filho, né? Então, não leva também a consultas de manutenção, de check-ups. E é isso mesmo que eu estava falando. Então, aquela família que foi, na sua conversa, você observou que não tem muito cuidado com a saúde bucal da criança, né? Você vê também pelo exame clínico isso. Que quanto tempo foi? Ou você já levou essa criança para o dentista? Ela nunca levou. Ou então faz muito tempo que levou e a criança tem uma experiência de cárie elevada. Então, essa mãe tem um senso de coerência fraco. Então, pessoas que têm senso de coerência fraco, muitas vezes têm filhos com a maior prevalência de cárie na primeira infância. Isso é muito importante ser entendido. Então, os estudos de revisão sistemática mostram que pessoas com forte senso de coerência são mais propensos a ter um estilo de vida mais saudável, né? Aqueles mais positivos, aqueles que vão à academia, aqueles que não sempre estão animados para fazer alguma coisa, né? E eles seguem conselhos sobre saúde e visitam mais o dentista. Então, pessoas com baixo senso de coerência têm a tendência de não levar seu filho ao dentista. E a gente tem que ter muito cuidado com essa família que tem esse perfil. Estudos realizados pelo nosso grupo viu que o forte senso de coerência dos pais, ou aqueles pais que veem um copo meio cheio, né, que eles têm mais atitude positiva, eles influenciam o uso de serviço odontológico nas crianças. Então, eles levam mais as crianças ao dentista. E um outro ponto importante também de entender, o senso de coerência, o baixo senso de coerência, ele também vai impactar na qualidade de vida. Por quê? Porque, como a gente falou, pessoas com baixo senso de coerência são aquelas que tomam pouco cuidado com a saúde bucal e os filhos, muitas vezes, têm mais experiência de cárie. Conhecimento, senso de coerência é importante para determinadas condutas clínicas. Se a gente observar que a mãe não tem muitos cuidados, que a mãe não leva muito ao dentista, não tem essa conscientização, então, muitas vezes, uma conduta que nós poderíamos tomar de observação, de controle, tem que ser repensada. Nós temos que tomar uma atitude, uma conduta clínica menos conservadora. O senso de coerência é um processo dinâmico que ele entra em maturação final aos 30 anos. Então, demora.
para que isso aconteça, né? Mas a gente não pode também desistir. A gente precisa insistir com os pais sobre os cuidados que têm que ser tomados. A estrutura familiar é um outro ponto importante a ser estudado. Por quê? Porque nessa fase a criança é muito dependente da família, né? Então, a família é um ponto importante. A criança tem que ter um norte. A criança precisa de pessoas que sejam referência para que ela possa aprender atitudes positivas de saúde, possam aprender a higienizar seus dentes, possam aprender a importância de se cuidar de uma forma geral, a importância no futuro de procurar frequentemente o dentista. Então, esse é um ponto que não pode ser deixado de lado. Então, a estrutura familiar representa o elo invisível que organiza o modo como seus dependentes interagem entre si. E isso não quer dizer, gente, que a gente vai perguntar apenas se é um casal, se é solteiro, se é separado. Não. Porque muitas vezes o que acontece? Há um casal que existe o casal e esse casal não tem um elo de ligação forte com a família. E muitas vezes existe a separação e eles mantêm um elo forte com a família, né? O que a gente vê às vezes no consultório? Por que muitas mães não vão ao dentista, ou um pai não vai ao dentista, manda terceiros levar? O que está acontecendo? Será que existe uma elo ligação fraca? Será que está havendo algum tipo de negligência? Então, nós precisamos refletir sobre esse aspecto. Então, a coesão familiar é um aspecto que vem sendo estudado também em outras áreas e timidamente tem sido estudado na odontologia, né? Mas é um fator importante. A família é um ponto de referência. Então, quanto mais ligada a família, quanto maior a coesão familiar, mais cuidados com a saúde essa família vai ter. Então, quanto mais desestruturada for a família, menos cuidados com a saúde ela vai ter, né? Então, sabendo disso, os estudos mostram que famílias menos conectadas, o que é isso, né? Esses estudos que a gente fez lá em Campina Grande mostraram que famílias que têm menos coesão, ou seja, são menos ligadas, podem supervisionar menos a saúde bucal de seus filhos. No caso aqui, foi adolescentes. Mas a gente também pode pensar no aspecto da criança. Então, isso traz no clínico uma responsabilidade maior para o seu paciente, né? Quando você sabe o contexto familiar. Isso é importante demais. Como eu falei, a criança depende muito da família. Inclusive, não ir ao dentista. Ela depende da concepção dos pais nesse aspecto de saúde. Então, no outro estudo que a gente fez, a gente viu que as relações familiares influenciam a visita ao dentista. Então, famílias menos ligadas, mais desestruturadas, são aquelas famílias que não cuidam da saúde bucal da criança. São aquelas crianças que não levam a criança para visitas de check-up. Só que não levam a criança, né? Muitas vezes até para a primeira visita ao dentista. Então, a gente precisa entender o elo que une essa família. Porque uma vez que a gente entende o elo que une essa família, a gente vai tomar responsabilidade maior, a saúde bucal dessa criança, mas tem um outro aspecto. A gente tem que ver também se existe a necessidade de um outro profissional cuidar dessa criança, cuidar dessa família. E isso, gente, tem que ser de forma muito sutil, muito empático, eu sempre digo, nunca responsabilizar, nunca culpar, entender, validar o sentimento daquela família. Porque uma vez que você valida, uma vez que você compreende a família,
você sabe a conduta clínica que você deve ter. Um outro tema bastante importante, né, que é um dos últimos temas que a gente vai falar para vocês, é o alfabetismo em relação à saúde bucal. E eu vou fazer uma pergunta importante. Será que nós estamos sabendo nos comunicar com o nosso paciente? Será que esse paciente está entendendo o que nós estamos dizendo? Quantas vezes nós mesmos vamos ao médico e saímos com dúvidas porque tivemos vergonha de perguntar? Então, isso não é diferente do nosso paciente. Então, muitas vezes os pais cheios de culpa, repletos de culpa, como eu falei no início, eles têm muita vergonha de perguntar qualquer coisa. E nós precisamos compreender isso. E nós temos um ponto importante a ser observado. Nós estamos num momento de globalização de informações, um excesso de informações na internet. Nós mesmos procuramos informações na internet, sabe? Nosso paciente também não é diferente. Mas nós sabemos que nesse excesso de informações existe muito fake news. E a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com isso. E ela chama isso de infodemia. E nós temos por obrigação de orientar nosso paciente, né? Qual é o nosso grande entrave? Nós temos 30% dos brasileiros que são analfabetos funcionais. Ou seja, eles leem, né? Eles sabem as letras, leem, mas eles não sabem interpretar. E isso é um grande desafio que a gente tem. O alfabetismo em saúde bucal, ele não só compreende o ler e entender, ele compreende também como ele interpreta e como ele analisa aquilo que nós dizemos. Porque muitas vezes nós dizemos e eles não interpretam de forma correta. Ou então, eles não acreditam no que nós estamos dizendo e vão pelo caminho que eles acham mais correto. Quantas vezes, né, a gente tem que analisar criticamente quanto é importante analisar o alfabetismo em saúde bucal, que quantas vezes nós prescrevemos um antibiótico, colocamos uma diluição por quilo de peso, e será que aquele paciente, aquele pai daquele paciente vai entender e fazer aquilo em casa? Será que aquele pai de paciente vai entender o excesso de informações que nós damos na primeira consulta? Informações sobre dieta, informações sobre hábitos, informações sobre higiene. Nós damos uma gama de informações para aqueles pais. Será que ele entende tudo aquilo? Então, isso é um grande desafio que nós temos hoje e nós precisamos, como profissionais, transpor essas barreiras, criar uma conexão com essa família. Então, o alfabetismo em saúde bucal, também chamado de literácia, né? Ele é considerado um determinante social. Então, ele é considerado um ponto que deve ser investido no setor público e privado. Chama a atenção para vocês que muitas vezes até os serviços de saúde não têm informações adequadas que fazem com que o indivíduo tenha acesso a serviços. Né? Quais as indicações nas portas que fazem que o indivíduo chegue até o local certo? Outro ponto, será que os panfletos que muitas vezes nós damos sobre saúde bucal, o paciente entende? Será que está claro o suficiente para eles? Saibam vocês que muitas vezes o paciente, ele reclama do serviço porque o dentista
ele não investiu seu tempo explicando ao paciente muitos aspectos. Então, isso é um aspecto muito importante que nós temos que lidar. E isso é um aspecto que nós também temos que pensar em nossas faculdades. Por que nós não ensinamos nosso aluno desde cedo a como entender nosso paciente? Isso é uma reflexão importante. Porque aí, no consultório, quando esse aluno chegar no seu consultório, ele vai tentar entender a família. Um aspecto extremamente importante. Cerca de 40% a 80% dos pacientes, né, as informações passadas para os pacientes, né, cerca de 40% a 80%, elas são esquecidas quase que imediatamente que eles saem do consultório. Então, nós não podemos encher esse paciente de informações de início. E isso aumenta, né, quanto mais a mãe é ansiosa. Então, se ela for mais ansiosa, ela vai esquecer muito mais rapidamente as instruções que nós damos no consultório odontológico. Isso é um ponto que a gente precisa entender e passar para a família, né? E entender e ter essa conexão com a família e falar pausadamente, né? Assim como eu estou falando aqui, pausadamente, para que ele possa entender, tirar as dúvidas daquela família. Então, a maioria dos estudos mostram, os estudos do nosso grupo, com o grupo de Minas Gerais, o grupo da Federal do Paraná, mostram que as condições, o nível de alfabetismo está associado às condições bucais. Quanto menor o nível de alfabetismo, maior a experiência de cárie. Isso mostra o quanto que nós precisamos investir em alfabetismo e saúde bucal nas nossas consultas. A gente precisa compreender aquela família, a gente precisa saber o nível de alfabetismo e falar e orientar corretamente, né? Essa é uma conduta clínica importante. Em um outro trabalho também que nós fizemos com o grupo de Minas Gerais, né, que existe associação entre alfabetismo e a ida ao dentista. Então, quanto menos alfabetizada em saúde bucal, menor a ida ao dentista. Daí a importância vital que nós temos em investir em alfabetismo e saúde bucal da nossa população. Então, o conhecimento é libertador, né? Então, o conhecimento vai dar a ele opções de como ele vai fazer em relação à sua saúde e do seu filho. Então, como que nós vamos fazer no nosso consultório? Como nós vamos fazer? Vamos lidar da seguinte forma com o nosso paciente, com nossos pais de paciente. Vamos pedir que ele fale aquilo que entendeu o que nós falamos. Ou então demonstre aquilo que ele aprendeu. Por exemplo, numa técnica de escovação, ele mostra para você o que ele aprendeu. Limitar de 2 a 3 conceitos em cada consulta. Porque nós vimos que anteriormente que o paciente perde quase que imediatamente 40% a 80% das informações. Então, não adianta nós enchermos o paciente naquela consulta de informações. Vamos priorizar algumas informações mais importantes. Falar devagar. Então, nós, no dia a dia, nós falamos muito rápido. Mas nós precisamos falar devagar no nosso consultório, para que o nosso paciente, nosso pai de paciente entenda. Para que ele entenda o que ele pode fazer para manter a saúde bucal do seu filho. E isso vai trazer uma conexão forte com a nossa família, o entendimento dessa família, desse paciente, né? E a gente tem que adequar a linguagem de acordo com o indivíduo. Essa linguagem vai ser individualizada de acordo com cada família. Mas tem que ter cuidado. A gente também não pode desvalorizar e subestimar aquela família.
né? A gente tem que ter um cuidado de entender o nível de alfabetismo em saúde bucal e lidar com essa família de acordo com este alfabetismo. Então, como considerações finais para vocês, eu falei para vocês no início que a primeira consulta é muito importante para que nós possamos conhecer nosso paciente e nossa família, para saber como devemos lidar. E daí, nós escrevemos um capítulo, eu, professor Ramon Tagino, professor Saul, né, escrevemos um capítulo da importância da primeira consulta, fatores relacionados à primeira consulta em saúde bucal e como, o que deve ser feito. Primeiramente, apresentar o consultório e os principais instrumentais, porque aquilo é tudo um ambiente muito estranho, um ambiente novo para a criança. Realizar uma anamnese detalhada, levando em consideração tudo aquilo que eu falei anteriormente. Vamos conhecer o terreno que nós estamos pisando, onde nós vamos lançar nossa semente, para que ela possa, a gente entender se é um terreno árido, tomar uma conduta, se é um terreno frutífero, tomar outra conduta. Utilizar adequadamente técnicas de manejo comportamental. Esse é outro aspecto importante. Valide o sentimento da criança. A criança, muitas vezes, ela tem um comportamento que é reflexo de casa. É um pedido de socorro. E muitas vezes a criança, ela tem um comportamento que é reflexo, inclusive, dos sentimentos da gestante. A neurociência já fala isso. E nunca dizer, não precisa ter medo. Eu entendo o seu medo. Eu também tenho medo de determinadas situações, né? Mas a gente vai vencer esse medo junto. E assim a gente vai utilizando as técnicas de manejo comportamental. Realizar a escovação dentária orientada para a criança também, de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança. Uma técnica de cada vez, levando em consideração a idade e a compreensão daquela criança. Orientar os pais e responsáveis a respeito dos hábitos de higiene, dieta e sucção nutritiva. Mas vejam bem, vamos ver o nível de ansiedade dessa mãe e ver o quanto de informação nós vamos dar de uma vez. E talvez precisemos repensar isso aqui, para darmos menor número de informações e a cada consulta mais informações para que ela possa captar melhor e a gente conseguir uma adesão melhor ao tratamento. Então, aqui temos a campanha que a Bebê Clínica, a BOPED lançou no Congresso de Bebês recentemente, né, que nós vamos aderir, nós clínicos vamos aderir, que é Bebê Zero Açúcar 100% de acesso. Então, vamos postergar cada vez mais o contato da criança com o açúcar, para que ela tenha menos experiência de cárie, menor experiência de cárie no futuro, né? E, por último, a depender do comportamento e a depender de nossa anamnese, que tem que ser uma anamnese muito, muito tranquila, uma anamnese em que nós podemos entender toda aquela família, saber que conduta nós vamos ter na clínica, né? Nós vamos fazer o exame clínico. Se não, nós fazemos o exame clínico em outro momento. Então, meu muito obrigada. Mais uma vez, feliz em ajudar nesse projeto tão lindo da Colgate com a Turma do Bem, né? Eu vou parar minha apresentação. Parei minha apresentação. Me parece que tem algumas perguntas a responder. A atitude do brasileiro em relação à solidariedade. Eu acho que o brasileiro sempre foi um povo solidário. E em relação a essa pandemia, eu acho que aumentou a solidariedade. Eu acho que 9. E a minha predisposição de ajudar o próximo, eu sempre, ao longo da vida, tentei ajudar o próximo, né?
Eu já participei de ações, né, de trabalhos voluntários, né, foi uma experiência enriquecedora, uma satisfação muito grande em ajudar o próximo, sim. Gente, é isso que eu falei. Quando a gente ajuda o próximo, está ajudando a si mesmo. Então, eu fico grata por poder ajudar o próximo, porque eu me sinto feliz em estar me doando. Bom, uma história para contar. Eu sempre procurei ajudar aquelas pessoas com mais dificuldades. E como eu sou professora, então eu sempre procuro escutar de forma empática todos os meus alunos. E isso tem influenciado não só a minha vida, mas a vida deles também, né? Isso é muito importante. Fé. Fé na vida, fé no ser humano, né? Isso eu acho que é o que motiva as pessoas a serem mais solidárias. Eu acho que sim, a fé. Né? E ao contrário, a falta de fé desmotiva as pessoas. Se eu já fui ajudada, eu acho que diariamente eu já fui ajudada, sempre fui ajudada. Eu me sinto, como eu fui ajudada, eu me sinto feliz, feliz demais, grata. Gratidão é o que eu posso dizer enquanto eu fui ajudada. Meu muito obrigada a todos. Né? Muito obrigada por estar aqui. Tchau, até uma próxima oportunidade.